Oi pessoal, boa noite a todos, bem-vindos. Me perdoem se existir alguma falha, é a primeira vez que a gente está fazendo isso online, né? Eu tenho uma rotina de já há 20 anos, nós fazemos mensalmente uma palestra para orientar pacientes, familiares, para conversar sobre cirurgia bariátrica, né? E essa é a primeira vez que a gente está fazendo online por conta de toda essa epidemia, tá? Então vamos aqui trocar uma ideia, a gente não vai conseguir fazer igual a palestra que a gente faz todos os meses, tá? Mas enfim, já chegaram algumas perguntas, a gente vai tentar esclarecer dúvidas e falar um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre o pré, sobre o pós-operatório, o que mudou agora nessa época de coronavírus, né? Então vamos tentar trocar uma ideia, tá bom? Chegaram algumas perguntas aqui antecipadamente. A primeira delas é da Luciana Silva e ela pergunta assim: quem é bariátrico entra no grupo de risco para a Covid-19? Não. Pacientes bariátricos, ao nosso ver, são pessoas que são ex-obesos, ex-hipertensos, ex-diabéticos, ou seja, as doenças ficaram para trás. E como o paciente bariátrico é uma pessoa muito cuidada, uma pessoa que toma polivitamínico, cálcio, vitamina D, proteína, então, na verdade, é o contrário, são pessoas que, em geral, estão um pouquinho acima da média da maioria da população que não toma suplementos. Agora, lógico que a gente está falando de pessoas, pacientes bariátricos cuidados, que seguem uma rotina. E é por isso que eu acho importante esse tipo de comunicação, esse tipo de palestra, para a gente explicar para as pessoas que rotinas são necessárias, né? E por que a gente insiste tanto nisso? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas operadas some, a maioria das pessoas desaparece, a maioria das pessoas não toma suplementos, né? Então, acho que nosso grande foco hoje em dia não é mais sobre a segurança da cirurgia. Isso é uma coisa muito bem definida, né? Cirurgias são muito seguras, a recuperação é muito boa. O que faz realmente a diferença é seguir as rotinas do pós-operatório e é para isso que a gente está aqui, tá bom? Uma segunda pergunta aqui, da Rosa Cesário, né? A quarentena não está nada fácil. Tenho medo de sair para fazer caminhadas e as crises de ansiedade estão fortes demais. O que fazer? Então veja, a despeito do isolamento social, que realmente é importante e é por conta disso que as academias estão fechadas, fazer alguma atividade ao ar livre, longe de aglomerações, sim, é uma recomendação médica e faz parte integrante de um processo de manutenção de saúde, tá? Então, fique bem claro, a gente não está orientando as pessoas a se aglomerarem e fazer exercício num lugar fechado ou na academia do prédio, nada disso, né? Agora, manter uma rotina de caminhada num ambiente bem arejado, bem aberto, eu acho isso muito importante. Outra coisa, nessa época de epidemia, vários profissionais já estão disponibilizando atendimento online. Então, hoje nós temos educadores físicos, psicólogas, nutricionistas, todo mundo atendendo online. Então, você já consegue hoje fazer uma atividade física, ter uma orientação do educador físico online, né? Então, por exemplo, ontem eu atendi uma moça que precisava do meu atendimento porque ela estava num pós-operatório, estava com alguma deficiência, precisava ver alguns exames dela, né? E ela me falou que não está caminhando e que, em consequência, ela não atingiu a meta de perda de peso, né? Então, é muito importante nessa época a gente manter essa rotina de atividade física, inclusive para a gente baixar o nosso nível de ansiedade. Então, pode, não é uma contraindicação, tá bom? Vamos lá, vamos adiante. Maiara Alves. Gostaria de saber sua opinião sobre pacientes com insuficiência renal. Eles podem fazer cirurgia normalmente? Isso depende da liberação do nefrologista, né? Lembrando que, juntamente com a obesidade, existe também alteração renal. Da mesma maneira que a gente pode ter problemas no fígado, diabetes, hipertensão, isso também gera alteração na filtragem do rim. Então, comumente, pessoas obesas já têm um pouquinho de perda de proteína, né, na urina. Então, isso não compromete a indicação cirúrgica, né? Mas é óbvio que a gente vai pedir um parecer por escrito do nefrologista liberando o paciente e naqueles pacientes que fazem diálise, operar no intervalo entre uma sessão e outra. Mas tudo isso é combinado e sim, pode ser feito. Thaís Machado. A quarentena está muito difícil, a ansiedade me consome, tenho 1 ano de bariátrica e nessa quarentena já engordei 3 quilos.
Gente, entendo. É bem difícil mesmo, Thaís, né? A gente também está numa angústia tremenda, a gente sai da nossa rotina, né, do dia a dia e fica muito tempo em casa. Então, invariavelmente, a gente acaba comendo um pouco mais. Tem uma receita de bolo para isso? Infelizmente não. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa entender que o paciente bariátrico tem uma receita a ser seguida, ele tem uma rotina, ele tem uma dieta traçada pela nutricionista. E acho que a gente tem que se comprometer e pedir ajuda da família para que a gente siga essa rotina. Então, a gente vai fazer café, almoço e janta, nos intervalos a gente vai tomar nosso suplemento de proteína para gerar nossa saciedade e a gente não vai comer coisas industrializadas, a gente não vai comer doce, não vai ingerir bebida alcoólica, ou seja, infelizmente isso é regra, né? A gente só pode se dar o luxo de vez em quando a semana está muito ativa, né? Quando a gente está muito caprichoso. Nessa época, como a gente fica um pouquinho mais preso, acho que a gente vai ter que cuidar mais da alimentação e não tem regra para isso, né? Talvez o que ajude, então, suplementação de proteína 2 vezes ao dia para poder dar uma saciedade, né? E estimular a atividade física, ok? Muito bem. Daqui a pouquinho a Michele, a nutricionista da equipe, deve estar entrando também e a gente já vai pegar um pouquinho a ajuda dela. Vamos ver se eu consigo aqui localizar a Michele aqui. Daqui a pouquinho a gente já... Vamos ver. Muito bem. Bom, enquanto não chega aqui a mensagem da Michele para a gente entrar, a gente vai trocando uma ideia. Pessoal, assim, quando o paciente chega, eu vou falar agora em especial para pessoas que não operaram, que estão começando um processo de pré-operatório. Primeiro, eu acho que uma coisa que veio para ficar são esse tipo de atendimento online por videochamada, né? A gente já está organizando isso e já vamos começar a partir da semana que vem fazer chamadas online. Então, os pacientes que tiverem interesse, não quiserem ir até o consultório, mesmo depois que voltar, né, existe essa possibilidade hoje em dia. E algumas plataformas já nos permitem, através de assinatura digital, que a gente peça exames, que a gente imita receitas. Então, isso é uma ferramenta que eu acho que vai ser, mesmo depois de terminada essa fase da epidemia, é uma coisa que veio para ficar, né? Então, normalmente, como acontece? A gente faz a primeira consulta para os pacientes que já vieram com encaminhamento do seu endocrinologista, a coisa já fica mais fácil, já está adiantada, você já tem o parecer em mãos com os critérios de indicação. E isso vai ser uma exigência do seu plano de saúde, né? Na continuidade, você vai precisar da avaliação da nutricionista, da psicóloga, do cardiologista e algumas operadoras exigem parecer do pneumologista, né? Então, só depois que tudo isso está pronto que a gente vai poder, né, efetivamente dar entrada no plano e poder solicitar a cirurgia. Então, essa é a parte burocrática da coisa. Agora, ao meu ver, isso não é o mais importante, né? O mais importante, depois de logicamente identificarmos o critério de indicação cirúrgica, é a pessoa começar a se preparar para a cirurgia. E preparar para a cirurgia, no meu modo de ver, opa, eu já estou seguindo a orientação da nutricionista, já comecei a mudar um pouquinho a alimentação lá em casa, a minha família já está comendo melhor, eu já comecei a fazer uma atividade física, já comecei a me organizar no meu trabalho para levar uma comida mais saudável para não comer lanche, sabe? É esse tipo de coisa que vai fazer a diferença na sua qualidade de vida depois, tá? Perder peso é uma orientação para todos os pacientes, independente do paciente ter obesidade moderada ou obesidade avançada ou super obesidade, né, é muito importante ter uma perda de peso, que em geral deva variar entre 5% e 10% do peso, mas 5% para a maioria das pessoas. Então, resumindo, o que é preparo para a cirurgia? Preparo para a cirurgia eu já estou melhorando minha alimentação, eu já estou perdendo um pouco de peso, eu já estou entendendo o que vai mudar na minha vida depois e quais vão ser minhas novas necessidades, né? Então, muito mais do que simplesmente a gente ter exames e ter laudos e ter papéis, eu acho que esse tipo de preparo, né, emocional, alimentar, conseguir organizar a vida para ter horário para se alimentar, eu acho que isso que faz muita diferença na vida da gente, né? É aí que está, eu acho que a grande seriedade da cirurgia bariátrica, né? Você efetivamente conseguir mudar a sua vida, né? Vamos ver se temos mais perguntas aqui chegando. Muito bem. Gente, obrigado aí
pelo pessoal que está curtindo, está mandando mensagem. Muito obrigado pelo carinho. Essa é a nossa ideia aqui de trazer coisas boas para as pessoas, né? Poder ajudar todo mundo de alguma maneira. Vamos ver aqui o que mais que tem. Muito bem. Gente, uma pergunta que está se repetindo muito, né? Todo dia chega alguma mensagem por WhatsApp, é essa pergunta das pessoas sobre essa questão de o paciente bariátrico poder trabalhar, ter que se isolar. Gente, então a gente não está emitindo nenhum tipo de atestado para o paciente dizendo o paciente é operado de bariátrica, ele não pode trabalhar. Então, muito pelo contrário, né? Agora, o que cabe salientar é que aquela pessoa que já tem muito tempo de operada e que abandonou o seu segmento e que não tem uma boa nutrição, uma boa suplementação, essa é uma pessoa que com certeza é um momento de você voltar. Seja por consulta online ou consulta presencial, né? Botar seus exames em dia, estar em dia com a nutricionista e retomar sua suplementação, eu acho que isso que garante para nós uma qualidade de vida, uma boa imunidade, né? Então, só para concluir, então não existe diminuição de imunidade no paciente bariátrico. Pacientes bariátricos são pessoas que perderam gordura corporal, melhoraram suas doenças anteriores e hoje têm uma qualidade de vida melhor, né? Agora, desde que esteja tomando seus suplementos, desde que esteja fazendo sua atividade física diária, tá bom? Acho que isso talvez seja muito importante nesse momento, né? Outras perguntas que têm chegado com frequência: doutor, eu já estou com a minha cirurgia liberada, quando que eu vou poder operar? Existe uma orientação da ANS, uma orientação das sociedades de especialidades médicas que sejam evitadas cirurgias eletivas. Então, a princípio, não devam estar acontecendo cirurgias eletivas, cirurgias com data e horário marcado, nessa época, né? Essa orientação ela deva mudar semana a semana à medida que a epidemia for evoluindo, mas a primeira orientação era que até o final de maio não se fizesse nenhum tipo de cirurgia eletiva. Então a gente está totalmente parado e esperando ver como vão ser as orientações do Ministério da Saúde, da ANS, para ver se isso vai modificar, né? Hoje chegou uma mensagem da Associação Médica Brasileira dizendo que as cirurgias bariátricas eventualmente possam voltar, desde que o médico comprove a urgência da cirurgia ou a necessidade. Então, eu acho que isso varia de caso a caso, né? Então, as pessoas têm um preconceito, né? Acham que cirurgia bariátrica é uma coisa relacionada só a peso, é cirurgia só para perder peso, e definitivamente não. O objetivo de cirurgia bariátrica e metabólica é melhorar a saúde, tratar ou evitar pressão alta, diabetes, colesterol, apneia do sono, ou seja, melhorar doenças, né? Então, quando você tem um paciente que tem apneia do sono, que tem diabetes, com certeza o benefício que ele vai ter com a cirurgia é muito grande, né? Então, em especial diabéticos descompensados, ou pessoas jovens que tenham condições de saúde boa, eu acho que a cirurgia possa ser indicada, mas a gente ainda está esperando um pouquinho mais, tá? Então vamos esperar aí mais uns 10, 15 dias para a gente ver o que acontece, em que nível que a gente vai estar a epidemia para poder confirmar a marcação das cirurgias. Qual que é o meu sentimento? Eu acho que a partir do mês de maio a gente deva voltar a operar, provavelmente, se Deus quiser, né? Graças a Deus a nossa curva da epidemia está sendo no Brasil bem mais branda, né, do que está acontecendo nos países do hemisfério norte, com clima mais frio. Então isso está sendo uma coisa boa, né? Então vamos torcer para que a gente esteja certo e que as coisas voltem a acontecer, tá certo? Gente, outra coisa, muitos pacientes têm me ligado, né, dizendo que estão com alguma dificuldade de marcar seu retorno, né? Então eu queria pedir desculpa a vocês e realmente dizer que lá na clínica a gente diminuiu nossas atividades por conta das orientações do Ministério da Saúde, né? E que a gente dispensou as secretárias. Eu tive lá umas 2 ou 3 vezes só para atender
pacientes que estavam com alguma urgência, alguma dor, ou precisavam mostrar algum exame, né? E a gente quer ver se a partir da outra semana a gente começa a atender 1, 2 vezes só, em especial as pessoas que tenham mais necessidade, tá? As pessoas que estão bem, que estão seguindo bem a sua suplementação, mantendo sua atividade física, às vezes vai atrasar um pouquinho o retorno, tá? Mas isso não vai trazer problema. Então a minha orientação é: esteja em contato sempre com a nutricionista, tá? Então seja a Michelle ou outra nutricionista que você tenha, né? Sempre esteja em dia com a orientação dela, porque ela que vai estar vendo a tua suplementação, vai estar vendo os teus exames que você pode fazer. E lembrando que hoje quase todos os laboratórios estão fazendo coleta em casa, né? Então, tendo o pedido do exame, vocês podem solicitar para a gente, manda alguém buscar, a gente combina, dá para fazer a solicitação de coleta em casa e depois a gente vê online essas coisas também. Tá joia? Muito bem, vamos ver o que nós temos mais de perguntas aqui chegando. Exames pré-operatórios. Gente, eu já comentei agora há pouco, né, sobre esse preparo para a cirurgia, né? Exames que eu peço normalmente, além dos exames de sangue, são a endoscopia e a ecografia, tá? Então esses também são exames que eventualmente, se quiserem encaminhar para a gente online, a gente já pode avaliar e dizer se precisa fazer alguma coisa. Às vezes é interessante que logo no início, depois que tem o resultado da endoscopia, já mostre para a gente, porque se tiver algum tratamento para ser feito, a gente já passa a prescrição e já passa o remédio para tratar o problema de gastrite, ver se tem H. pylori ou algum problema assim, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Quarentena. Puxa, gente, é difícil, né? É realmente complicado nessa época. Eu acho que o nível de ansiedade está muito grande mesmo, né? Então, se em algum momento a gente perceber que esse nível de ansiedade está extrapolando, que a gente está tendo muita angústia, muita ansiedade, não está conseguindo dormir, né? Eu acho que não deixe de ligar para a gente, tá? A gente, juntamente com a psicóloga da equipe, vai tentar dar um apoio para vocês, tá? E eu acho que sim, eu acho que é importante, às vezes, nesse momento, a gente tomar algum remédio, né? Pode ser. Estou muito angustiada, preciso de um antidepressivo, ou não estou conseguindo dormir, preciso de um remedinho. Eu acho que esse é o momento de a gente de levar muito a sério essa parte psicológica, né? Às vezes a gente deixa isso de lado, não acha muito importante, mas eu acho que, infelizmente, a gente estar confinado gera toda uma angústia, né? Então, contem com a gente, tá? Contem com a gente. Quem tiver com esses problemas de muita angústia, tiver com dificuldade, às vezes, de achar um outro profissional da área ou achar seu psiquiatra, não deixem de procurar a gente vai poder orientar vocês também, tá certo? Muito bem. O que mais tem de pergunta é quarentena, né? Não tem jeito. Um outro comentário sobre quarentena, né? As pessoas perguntam se pacientes bariátricos têm mais risco. Não tem, muito pelo contrário. Já os obesos têm, gente, né? Se vocês começarem a procurar na internet, vocês vão ver que a mortalidade entre obesos que adquiriram Covid-19, o coronavírus, é bem maior do que a média da população, né? Saiu um trabalho recente mostrando que 10% de mortalidade num grupo de pacientes de um hospital na Inglaterra eram de pessoas obesas. No Brasil, nós tivemos recente, semana passada, um garoto de 20 e poucos anos lá no Rio Grande do Norte que faleceu. E disse, nossa, mas ele era tão saudável, ele não tinha nada. Ele não era saudável, ele era grande obeso, tá? Então, a gente precisa entender que obesidade é uma doença cardiovascular e é uma doença inflamatória. As pessoas com obesidade, elas respondem mal a infecções de um modo geral, né? O processo inflamatório é mais prolongado, a dificuldade de você se recuperar de uma infecção é bem maior, é bem mais difícil, né? Então, justamente ao contrário, pessoas obesas, sim, são grupos de alto risco para complicar qualquer tipo de doença ou para ter complicações infecciosas, né? Então, seguramente pessoas obesas são um grupo de risco e por isso devam ser vacinadas para a gripe H1N1, aquela vacina da gripe que a gente toma anualmente, né? Que ela, a princípio,
a vacina da gripe ela é orientada para profissionais da área de saúde e para pessoas idosas e para grupos de risco, professores, etc. Ou seja, obesos também entram. Então, é bem ao contrário. Pessoas obesas sim têm mais risco, pessoas operadas passam a ter menor risco. Tá certo? Muito bem. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Ok. Alimentação, quarentena, angústia, dieta, estou engordando. Falar em engordando, eu estava hoje conversando com a Michele, a nutricionista da equipe, e ela falou que está atendendo, fazendo as consultas online por videochamada, tá? Então, gente, começou a ter algum problema aí de ganho de peso ou saiu da dieta, precisa de uma orientação, não deixem de marcar consulta com ela, é muito importante isso, tá? E qualquer dificuldade, ligue pra gente que a gente vai orientar como que deva fazer isso, ok? Muito bem, muito bem. As perguntas agora se repetem muito, né, relacionada à quarentena, à dieta, à imunidade, a pós-operatório. Muito bem. Quando que eu posso tomar vacina da gripe? Vacina da gripe, a vacina da gripe que a gente toma todos os anos, não tem nada a ver com o Covid. Para o Covid-19 ainda não existe vacina. É uma vacina que a gente orienta a tomar pelo menos 15 dias antes da cirurgia, que com 15 dias você já começou a ter anticorpos, ou um mês após, porque depois de um mês você já passou aquela fase inicial de recuperação, já saiu da dieta líquida, você já está bem ativo fisicamente, já está com uma alimentação sólida, é um momento que você já pode tomar a vacina, porque depois que a gente toma a vacina, às vezes a gente pode desenvolver o sintoma, né? A gente pode ficar um pouquinho de febre, um pouquinho de mal-estar, então para não confundir também com o pós-operatório, a gente não suspeitar de nenhum problema de infecção, a gente prefere que seja um mês depois da cirurgia, tá? Então, pelo menos 15 dias antes da cirurgia ou antes ainda, tá? Mas no pós-operatório só depois que completa um mês de cirurgia, tá joia? Muito bem. O que mais aqui? Deixa eu ver, tá chegando uma perguntinha aqui, só um minutinho, só um segundo. Não, muito bem. Isso, vamos falar com a Michelle aqui para ver se ela entra online com a gente também para poder esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Muito bem, gente, voltando lá para o nosso pré-operatório, agora em especial para as pessoas que não operaram, tá? A gente sabe que, infelizmente, agora a gente vai ter um pouco mais de dificuldade na liberação das cirurgias. Muitos pacientes que já concluíram e que a gente deu entrada no pedido, as pessoas estão me ligando assim, doutor, já passou mais de 15, mais de 20 dias e nada do plano liberar. Nesse momento agora, né, da epidemia, as operadoras de saúde, eu acho que vão demorar mais, né? Elas têm o respaldo da ANS agora para focar todas as suas energias e liberações em pacientes que estão internando, que estão com urgências ou pacientes que precisam operar câncer, ou seja, é difícil que cirurgias eletivas agora tenham uma liberação, porque normalmente o período de liberação para uma cirurgia era de até 21 dias úteis, e agora provavelmente demora um pouquinho mais. Então tenha uma devida paciência, porque infelizmente por conta da epidemia aí também vai demorar um pouquinho mais, tá certo? Muito bem, vamos ver o que mais que a gente pode falar aqui do nossa rotina pré-operatório. Outra dúvida sempre que tem, as pessoas perguntam assim, doutor, eu fui fazer a consulta com o pneumologista e mostrei o meu exame do sono e mostrou a apneia, agora eu tenho que fazer um outro exame, né? Então, assim, é normal que o pneumologista oriente sempre assim, tem a apneia do sono, repita, né? Para daí usar aquela máscara, fazer titulação do CPAP para depois liberar para a cirurgia, né? Então, assim, em alguns estados do Brasil não é solicitado o pneumologista essa avaliação, porque não faz parte da regulamentação da ANS. Então, a gente manda para o pneumologista aqueles pacientes que já têm doença respiratória crônica. Então, asmáticos, por exemplo, esses rotineiramente eles vão para consulta com o pneumologista. E no nosso caso aqui,
vai depender da exigência da operadora ou se a gente perceber que o paciente realmente tem alguma doença respiratória crônica, tá? Agora, não se assustem com esse resultado de apneia. Meu exame deu apneia, porque é uma coisa bem frequente, né? Se vocês forem perceber, sempre que a gente engorda, a gente começa a roncar um pouco mais, né? E geralmente ronco está associado à apneia do sono, que são aquelas travadas na respiração durante o sono mais profundo. Então isso é muito frequente aparecer no exame e não é coisa para alarmar. E é mais ainda uma indicação para a pessoa perder peso, né? Porque quando você perde um pouco de peso antes da cirurgia, né, além de desinchar as pernas, baixar um pouco a pressão, a glicose cair, o fígado também desinchar um pouco, a gente melhora do ronco e melhora um pouco da apneia, né? Então, mais importante do que simplesmente fazer o exame, realmente é a gente ter esse cuidado de perda de peso, mesmo que seja agora em época de epidemia, tá certo? Muito bem, o que mais? A psicóloga me pediu 10 sessões. Assim, avaliação psicológica, a maioria das psicólogas, inclusive o psicólogo da equipe, fazem 5 avaliações, fazem 5 consultas, sendo uma delas com a família, né? Agora, mais importante do que você simplesmente fazer essas 5 avaliações e ter o laudo, ter a liberação, é você criar intimidade com a tua psicóloga, porque é no pós-operatório que isso vai fazer a diferença, né? E em especial em épocas como essa, né? Que a gente precisa de um apoio maior, que a gente está ansioso, que a gente está estressado. Então, a gente não quer um papel, a gente não quer simplesmente um laudo. A gente quer que vocês criem intimidade com pessoas que possam cuidar de vocês no pós-operatório. E a psicóloga e a nutricionista são pessoas fundamentais, tá? Nesse processo, além, logicamente, do educador físico e um médico. As pessoas me perguntam se no pós-operatório eles podem fazer acompanhamento com o seu endocrinologista. Lógico, na maioria dos países no exterior, quem faz o pós-operatório, cuida de toda a parte clínica e suplementação é o endocrinologista. Aqui no Brasil, infelizmente, às vezes as pessoas não conseguem ter acesso ao endocrinologista, tá? Porque são poucos ou porque não atende o plano de saúde e acabam vindo a gente. Então a gente atende, a gente mantém a nossa rotina de fazer esse pós-operatório, tá? Mesmo sabendo que o paciente já está de alta da cirurgia, né? Então, mais importante é manter a longo prazo esse controle clínico, tá? Mas sim, lógico, pode e deve manter sim o seu segmento com o seu endocrinologista ou com o seu nutrólogo para quem tiver esse profissional cuidando. Eu acho que isso é muito importante, sim, tá? Muito bem, vamos ver aqui o que nós temos mais. Pergunta: Covid, quarentena, ansiedade, ganho de peso, retornos. Eu acho que isso tudo a gente já conversou bastante, tá? Gente, segurem a angústia, né? Eu estava gravando essa semana passada um vídeo, né? Eu acho que eu estava sentindo na pele essa angústia de estar muito tempo em casa, sentindo isso na pele, tá? Então, vamos tentar, junto com o apoio familiar, buscar algum meio de a gente diminuir um pouco a nossa ansiedade. Vamos manter essa nossa rotina de caminhada, de um exercício ao ar livre e vamos manter mais do que nunca a nossa rotina de dia de semana. Às vezes a gente perde a noção se é segunda, terça, quarta ou quinta, que está tudo tão parado, que a gente acha que está numa segunda-feira e está achando que é sábado ou domingo e se dá o luxo de querer comer um pouco a mais, né? Eu acho que o grande segredo é a gente ter a rotina, né? Eu vou ter aquela refeição, aquela comida e dentro da alimentação, ontem uma paciente estava me questionando, né? Que ela foi numa outra nutricionista aqui na da equipe, que ela orientou para comer torrada, comer biscoito de água e sal. A nossa filosofia de trabalho, isso a Michelle logicamente vai esclarecer melhor com vocês, é a gente sempre que possível tentar fugir de alimento industrializado, né? Então, em vez de a gente comer o biscoito, em vez de a gente comer, né, o macarrão, a gente tenta dar preferência para outros carboidratos, né? Então vamos relembrar que a nossa regra do jogo é: eu vou comer uma proteína sempre antes de comer o carboidrato. Então eu começo a refeição pela carne ou pelo ovo, depois eu vou comer uma folha e por último eu vou comer um carboidrato, e um carboidrato que de preferência a natureza te dê e não aquele industrializado, tá?
Então a gente vai sempre orientar como a batata, como a mandioca, como a abóbora, nós vamos tentar não comer o macarrão, tá? Vamos lá, vamos ver, a Michelle está me passando um recado aqui. Como que faz? Só deixa eu pegar uma orientação aqui para ver como que faz aqui a orientação. Procure. Ela tem pedido para entrar. Eu já procurei aqui, a Michelle está me pedindo para liberar a entrada dela aqui, mas eu não estou achando. Vamos ver aqui. Desculpe aí, gente. Desculpe, estamos nos adaptando aqui a essas novas rotinas, né? Vamos ver aqui se chegou, o que chegou de mensagem aqui. Opa! Eu acho que eu consegui adicionar a Michelle. Vai ser bom, que dela já vai esclarecer outras dúvidas da parte de nutrição pra gente aqui já. Deu certo! Oi, Michelle! Tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor? Deu certo. Tudo Também bem? fico perdido um pouco ainda. Eu estava tentando aqui catar os botões, mas que bom que deu certo. Bem-vinda. Tudo jóia? Bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Como é que estamos por aqui, né? Parados, né? Tudo jóia. Devagar. Devagar. Michelle, Né? o que eu estava falando, que as pessoas mais reclamam hoje em dia é de tô muito parado, tô angustiado, tô em casa e tô engordando. Né? Isso seja antes da cirurgia ou já pacientes operados, o que a gente fala para eles? Dá uma Então, mensagem. esse é um período que está todo mundo muito ansioso, muito dentro de casa, muita vontade de comer doce, carboidratos, são as mensagens que eu recebo dos clientes, né? Então, o que eu falo sempre? A gente tem que aproveitar também, é uma grande oportunidade de estar mais quietinho dentro de casa e comer a comida de casa, comida caseira, comer no horário certo, né? Então, aproveitar esse momento para cuidar um pouquinho da alimentação e não enfiar o pé na jaca, né? Então, é uma oportunidade também, a gente olhando por outra visão da pessoa que tem a oportunidade, tem mais tempo para se cuidar, né? Uma caminhada ao ar livre, né? Com as recomendações desse período. Mas também, eu olhando por esse lado, eu sempre oriento que é uma oportunidade da pessoa estar cuidando dessa alimentação, estar comendo a comidinha da casa, estar sabendo o que está indo para a panela, os ingredientes que está escolhendo ali, né? Legal. É o que eu tenho sugerido. Maravilha. Para suplemento, você acha que alguma suplementação possa ajudar a gente a não comer tanto? Whey protein, por exemplo, o que você orienta? Exatamente. Aí vai para alimentação. Eu até atendi um cliente hoje, assim, que pós-operado de 2 meses, e esse momento dele está gerando mais ansiedade e voltando aquela compulsão, né? Aí a pessoa, aquele ciclo vicioso. Come o carboidrato, dá aqueles picos na insulina e volta a comer carboidrato. E fica naquela roda viva, né? Então, o que eu sugeri para ele? Para melhorar a qualidade da proteína, dar preferência para as proteínas, para consumir gordura de qualidade, por exemplo, das frutas como coco, como abacate, né? As castanhas, promovem também bastante saciedade, aumentar o consumo de fibras, né? Caprichar, porque tudo isso, como promove saciedade, vai facilitar nesse momento, porque o carboidrato vai levar a consumir mais carboidrato. Joia, beleza. Eu vou ver algumas perguntas aqui, Michelle, vou passar para você também, tá? Tá. Uma paciente aqui dizendo que quer operar urgente, liga lá no consultório, a gente está marcando com mais espaçamento as consultas, mas está marcando, tá? Para não ter nenhum acúmulo de gente, só ligar lá, não tem problema, isso foi a Vanessa que perguntou. O senhor faz sleeve? Fazemos também. O bypass a gente faz mais, mas fazemos sleeve também, conforme cada caso. Os atendimentos do pré-operatório estão interrompidos? Como que tá, Michelle, o pré-operatório? Então, esse período agora eu estou fazendo atendimentos online, né? A consulta a gente mantém o mesmo padrão. A diferença a gente não consegue só fazer aquele exame antropométrico. Então, eu pego o peso, a altura do paciente, né? Nesse primeiro momento. Mas a gente consegue já começar a melhorar a alimentação,
já começar a estimular aquele emagrecimento, que é de 5 a 10% do pré-operatório. A gente já consegue emitir um laudo, né? Já começar a preparar a documentação, que é a parte burocrática da cirurgia. Legal. Então, nesse preparo, a gente já consegue, a gente está conseguindo, sim, já fazer esses atendimentos e adiantar todo esse processo. Então, beleza. Para quem precisar. Então, Vanessa, está respondido, tá? A Beta, que perguntou dos atendimentos pré-operatórios, não estão interrompidos. A gente tem essa opção de consultas online, liga para as meninas, e o que precisar ser presencial a gente vai marcar, só que daí com consultas mais espaçadas, para não ter nenhum acúmulo de gente, tá? Sim, sim. Estou fazendo exames para cirurgia. O senhor está fazendo cirurgia nesse período? Eu já respondi, disse que não. As cirurgias eletivas estão paradas por enquanto. A gente está aguardando uma liberação da ANS ou do Ministério da Saúde. Vamos esperar um pouquinho mais. Mas nada impede que dê entrada no plano. As coisas possam dar entrada, vai acontecendo a burocracia. Quando liberar, a gente opera um pouquinho mais para frente, né? Sim, sim. Então, basicamente. Teve uma pergunta interessante aqui, perguntando para o senhor, por que que o paciente pode voltar a engordar depois da cirurgia? Ó, interessante. Muito bem, muito bem. Então, assim, o nosso acho que a Tati Nardelli. O nosso corpo ele vai levar uns 3 anos para entender a gente enquanto magro. Se a pessoa perder peso bem com a cirurgia e ela tiver uma boa suplementação e fizer atividade física, ela tiver criar músculo no corpo, teu corpo vai entender que você é uma pessoa magra e você vai conseguir manter isso. Se você não tiver boa massa muscular, se tiver murcha, desmilinguida, perdeu muito músculo, só sobrou gordura, essa gordura vai aumentar. E o teu corpo, como defesa, começa também a aumentar muito o apetite, né? Então, sim. isso contribui. E o outro ponto estou comendo açúcar industrializado, estou bebendo bebida alcoólica, estou comendo muita massa, muito doce, ou seja, você saiu totalmente da dieta, você deixou de comer comida de verdade e começou a comer muito doce, né? Então, acho que exatamente. ter estômago pequeno não é uma garantia que eu vou comer pouco, é uma garantia que eu vou comer mais devagar, mas lembrando que estômagozinho pequeno, o doce passa fácil, a bebida passa fácil. O mousse, o pudim, as coisas muito calóricas descem redondo pelo estômago pequeno. Então, mais do que nunca a longo prazo, você tem que ter pessoas que criaram o hábito de comer primeiro a proteína, depois comer a fibra e depois comer um carboidrato. Acabou aquela história de arroz, feijão, macarrão, pão misturado com maionese, né? E esse é o grande erro do brasileiro, né, Michele? A longo prazo, a gente vai achar que pode tudo, né? É o que eu sempre converso assim, com os clientes, assim, que a cirurgia assim, é maravilhosa, assim, que é um pulo, né? É um passo bem importante para redução de peso, melhorar as taxas, né? Melhorar esse intestino deles. Só que, de acordo, assim, hoje em dia os estudos mostram que a gente consegue modular os nossos genes, né? Que a gente chama até de epigenética. Então, com essa mudança no estilo de vida, a gente consegue modular esses genes dos pacientes obesos e eles já conseguem se manter magro. Então, a mudança do estilo de vida é bem importante para isso tudo. Que é aquela herança que a gente não tem interesse, né? Aquela herança genética. Justamente. Da obesidade, né? Chegou um comentário aqui, os nossos genes não mudam. Exato. A obesidade é uma doença considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença incurável. Então, a gente cura nossas doenças, a gente se mantém magro enquanto a gente mantiver uma rotina. Mas a nossa genética sempre é favorável a acumular mais gordura do que os outros, né? Então, esse cuidado Sim, exatamente. Esse cuidado exatamente. Sempre, né? Exatamente, tem que ser cuidado. Perfeito. Deixa eu ver, chegou uma outra pergunta aqui. As cirurgias vão acontecer daqui um pouco mais? Ainda não? Tal. Vai falando alguma coisa aí, Michele, se quiser fazer algum comentário, esclarecer alguma dúvida de paciente. Então, gente, o preparatório do paciente está acontecendo para quem está precisando, tá? É importante o emagrecimento de 5 a 10% do peso nesse período de pré-operatório, faz parte para vocês responderem melhor durante essa cirurgia, já começarem a mudar esse estilo de vida, já começar a ganhar mais saúde, a melhorar essas taxas desses exames bioquímicos. Também é bem importante esse emagrecimento pré-operatório. Tá? Já chegou aquele momento, depois a maratona, finalizou a maratona, com aquele monte de exames e profissionais que vocês façam, chega um grande dia da cirurgia, por enquanto está suspensa, mas
acreditamos que a partir de maio a gente volta à normalidade, né, se Deus quiser. Então, a gente começa a falar muito em consultório do pós-operatório e explicar para vocês o passo a passo da cirurgia, tá? O que é dieta líquida, dieta branda, essa progressão, a suplementação nutricional, que é bem importante. Beleza, beleza. Vamos aqui. Gente, tem mais um monte de pergunta que não vai dar... Já pedimos desculpa, né? Não dá para responder todo mundo, mas a gente vai respondendo algumas aqui. Devido a essa pandemia, as cirurgias estão sendo feitas? Ainda não, mas eu acho que daqui para o mês que vem, provavelmente sim, quase com certeza. Vamos ver aqui mais. Tira uma dúvida, água com gás pode eventualmente? Pode água com gás, Michele? Sim, mas depois, né? Depois de lá para o terceiro a sexto mês, né? Mais para frente um pouquinho dá para tomar água com gás. Mais para frente. Lembrando que com o estômago... Mas eventualmente, né? Exato. Com o estômago pequeno, a gente tem uma tendência a arrotar mais, né? Se tomar líquido com gás, vai ficar um arroto desconfortável, né? Exatamente. Tal. Estou com 6 meses de cirurgia, tive um desmaio, tomo vitaminas, questão do desmaio pode ser algo sério? Não é uma coisa esperada, sabe? Ter desmaio. Se teve algum desmaio, acho que é importante que o cardiologista investigue, ver se tem algum problema cardíaco de circulação, tá? E se não, dá um pulo no consultório para a gente ver se os exames estão todos em dia. Mas não é uma coisa esperada, tá? Ou alimentação, né? De repente você vai hipoglicemia, a gente não sabe, né? Exato. O que ela comeu, né? De véspera. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo depois que pode voltar a trabalhar ou quanto tempo de repouso? Gente, assim, eu oriento que uma pessoa que pode tirar 30 dias de atestado, que é o funcionário público, tire os 30 dias porque dá tempo de se adaptar melhor a toda essa fase inicial da dieta, né? Líquido pastosa e entrar na sólida. Já volta a trabalhar numa condição já de dieta mais sólida que fica mais fácil, né? Quem não é funcionário público, 15 dias de atestado e oriento, tenta tirar um pouquinho a mais, tenta tirar um recesso ou um segundo atestado para não entrar no INSS. Quanto mais próximo de 30 dias, melhor, mas 15 dias um mínimo necessário. Certo? Depois da cirurgia, o paciente precisa se afastar quantos dias de trabalho? Mínimo de 15 dias. Né? Melhor coisa que eu fiz, obrigado, sucesso para você. As cirurgias estão sendo feitas, as perguntas meio que se repetem, né? Sou eternamente grato. Pô, Gil, obrigado. Beijo para você. Até quem apresentou reganho não se arrepende. Interessante isso, né? Exato, porque a vida melhorou muito, né? Não tem dúvida disso. Ontem um enfermeiro também obeso morreu aos 37 anos. É o que eu estava comentando, Michele. As pessoas obesas, elas têm um risco maior para complicar infecções, né? A imunidade do obeso, ela é pior, né? Por isso que a gente Exatamente. Tem mais obesos morrendo de Covid, né? Então, isso realmente é um fato. Doutor... um paciente que está inflamado, né? Um paciente que tem imunidade baixa, como no curso de modulação, como o professor falava, paciente com tripa ralada, né? Baixíssima imunidade, então ele tem mais essa chance, sim. Beleza. Suzy, precisa fazer cirurgia reparadora, né? A melhor coisa que eu já fiz. Obrigado, querida. Tudo de bom para você. É importante que para fazer cirurgia plástica você esteja o mais bem suplementada possível e com a melhor massa muscular possível. Então, estou em dia com a Michele, estou tomando bem a proteína e todas as demais vitaminas, estou fazendo atividade física. Esse é o momento de operar. Precisa, sim, da nossa liberação. A maioria dos bons cirurgiões plásticos vai exigir um papel da equipe dizendo não, ela está realmente em boas condições de saúde, está com boa suplementação, pode operar. Porque se operar tendo algum grau de desnutrição, vai ter complicação na cirurgia plástica, com certeza. Né? Sim. Não é isso, Michele? Tem uma pergunta aqui para mim, ó. Uma dúvida para que muitos variados. Se pode ou não chupar laranja e engolir o bagaço, né? Inicialmente, sim, em princípio, assim que pós-operado ali dos primeiros meses, eu não recomendo não, tá? Porque é uma da fase de adaptação, pode estar mais estreitinho, né, para passar o alimento. Mas, assim, tomar cuidado com o bagaço, cada um, o que eu recomendo sempre? Cada um se conhecer, se perceber, saber como é que tá essa nova capacidade, conhecer esse novo estômago, tá? E aí vai experimentando ali.
Legal. Mas de contraindicação em relação à laranja, nenhuma. A laranja é uma fruta maravilhosa, rica em vitamina C. Só um comentário. Tem uma paciente querida chamada Roberta e ela teve que ser operada. Ela tem muitos anos de operada. Ela teve internada com um quadro de obstrução intestinal e a obstrução intestinal dela foi causada por bagaço de laranja. Detalhe, ela comeu 10 laranjas inteiras com bagaço. Então, tudo pode, né? Seja moderado. Né, Roberta? Exatamente. Mais, né? Obstruiu. Chegou outra pergunta assim, doutor, eu tenho talassemia, posso passar por cirurgia? Então, qualquer doença, qualquer tipo de doença autoimune, hematológica, o paciente pode ser desequilibrado pelo seu médico. É a mesma coisa que você me pergunta assim, doutor, eu tenho talassemia, ou tenho artrite reumatoide, ou tenho lúpus, e tenho um câncer de mama. Eu posso operar o câncer de mama? Lógico que pode operar o câncer de mama. É a mesma coisa a obesidade. E depois que você faz a bariátrica, geralmente existe uma melhora nas doenças autoimunes, né? Então a gente teve vários pacientes com lúpus, com artrite reumatoide, com talassemia, que tiveram uma melhora significante de suas doenças depois de perder muito peso, porque a gordura funciona como um agente inflamatório. Então, sim, doenças crônicas, elas melhoram bastante com o pós-operatório de bariátrica. Que mais de pergunta aí, Michele? Tem mais? Eu não consigo ver, não, mas aqui, para o Neto, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Doutor, com essa pandemia, como vai ficar a validade dos exames já realizados? Na verdade, gente, quem tiver os seus exames prontos, né, a gente vai poder dar entrada no convênio e assim que liberar, vai operar. Esses exames todos aí valem de 3 a 6 meses, dependendo da idade da pessoa. E as liberações do convênio que alguém me perguntou, depois que sai a liberação do convênio, vale mais 6 meses para frente. Então, também não tem essa angústia. E se precisar repetir algum exame de sangue, também é de uma semana para outra. Isso não é um agravante. O grande detalhe é, preparo para a cirurgia estou melhorando minha alimentação, estou cuidando da alimentação da família, estou perdendo um pouco de peso, né, Michele? Eu acho que isso que importa mais, né? E a suplementação, vamos falar um pouquinho de suplementação, que todo mundo tem dúvida, né? Até então é uso contínuo. A gente, infelizmente, a gente não consegue adquirir todos os nutrientes, né? Hoje em dia, com a nossa vida corrida. É claro que a gente está com essa pausa de vida nesse momento. É verdade. Mas se alimentar, né? Se alimentar direitinho. Então, sim, suplementação é necessária, tá? Proteínas, vitaminas e minerais, o cálcio, vitamina D. Muito bem. Doutor, sempre que fizer a cirurgia, tem que fazer a cirurgia da vesícula? Não. Né? A maioria das pessoas não desenvolve pedra da vesícula. Né? Antigamente era maior esse número. Né? Estimava-se que até 30% de pacientes podiam desenvolver pedra na vesícula após perder peso muito rapidamente. Hoje em dia, como a dieta nossa, a suplementação é mais precoce e o cuidado com a hidratação é bem maior, né? Todo mundo recebe uma orientação de sair da alta. Os pacientes saem de alta com a orientação de tomar 2 litros por dia de líquidos, né? Incluindo todos os líquidos, né? Então, hoje está cada vez menos pessoas operadas têm pedra na vesícula, mas as estatísticas mostram aí de 10% até 30% no máximo, ou seja, a maioria não tem, então não vai precisar. E para quem já tem pedra na vesícula, a gente tem programa de operar ou durante a cirurgia ou após, dependendo de cada caso. Que mais? Vamos ver aqui. Saudades, obrigado. Beijo. Pré-diabetes e colesterol alto tem indicação para cirurgia? Sim, são doenças que estão na listagem do Conselho Federal de Medicina que contribuem para a indicação de cirurgia bariátrica nas pessoas que têm índice de massa corporal acima de 35. As doenças mais comuns são pré-diabetes, diabetes, colesterol, gordura no fígado, apneia do sono, problemas articulares e problemas de má circulação nas pernas. Esses são os mais frequentes, tá? Então, sim, pré-diabetes e colesterol entram na lista, tá? Michele pedindo para aceitar a solicitação, já foi, né? Desculpa o atraso, hein, Michele? Estava me batendo aqui. Doutor, tenho cirurgia autorizada pelo plano, quanto tempo é válida? Já respondi, 6 meses, né? Beleza. Tudo bem. Fala aí, Michele. Comenta com o povo aí mais alguma coisa sobre o pré-operatório e sobre o pós-imediato aí. O que você acha importante? Então, eu falo do pós-imediato, tá? Primeiro, que todo mundo pergunta bastante também, quer saber. Então, primeiro mês, dieta líquida progressiva, tá? Então, a gente vai
aumentando a consistência dessa dieta. A gente começa com aquela dieta testezinho lá no hospital, que é a dieta líquida de prova, né? Que ela é bem basiquinha. Água de coco, sucos e chás. E vai evoluindo até a consistência daquela papa, né? Papa de bebê, que a gente fala muito assim nas reuniões. Mas são dietas líquidas, mas líquidas bem nutritivas, né? Então, hoje em dia, a gente utiliza sucos nutritivos, os caldos, né? A gente aproveita aqueles fundos dos legumes, das carnes, dos frangos, para deixar quanto mais nutritiva essa alimentação, melhor, tá? Porque melhor para equilibrar esse organismo, para repor nutrientes, para prevenção das deficiências nutricionais mesmo. Beleza. A gente já entra com a suplementação no primeiro mês, que é a suplementação de proteínas e vitaminas minerais, tá? A gente tem muita preocupação com a massa muscular e, assim, de acordo com os exames assim, que a gente vem acompanhando, com esse grande emagrecimento, a gente observa o emagrecimento de 2 quilos de massa muscular. O paciente que aquele paciente que é bem cuidado, né? Aquele que se preocupa, está sempre nas consultas, está cuidadoso com a alimentação, com a atividade física. Então, ele não tem muita perda de massa muscular comparado ao grande emagrecimento. Então, perfeito. Esse é o nosso grande desafio, que eu falo sempre no consultório com os clientes, que é a manutenção dessa massa muscular. Vai emagrecer bastante, perder peso, sim, mas peso de gordura corporal, nós temos que manter músculo. Muito bem. Né? Michele, muitas pessoas, por conta do confinamento, da quarentena, deixaram de fazer atividade física. E eu estava falando para eles que a atividade em ambiente bem arejado, a céu aberto, caminhar numa área verde é uma coisa importante a ser mantido. Acho que isso faz parte, inclusive, das orientações do Ministério da Saúde. Se manter alguma atividade física, porque isso melhora a nossa saúde, né? E isso eu acho que agora no pós-operatório tem que valer, né? Porque tá muita gente chegando assim, doutor, eu não perdi todo o peso que era para perder, porque não fez o exercício. Então, acho que é fundamental manter essa rotina, né? O que você acha? Sim, fundamental. E assim, esse período assim, meio de confinamento, a gente fica um pouco mais na internet, né? E hoje em dia a gente tem vários treinos, lives, com professores de educação física, ensinando os treinos em casa, já tem vídeos no YouTube. As academias, hoje um cliente falou que a academia, a Smart Fit, parece que ela mandou, ela tá com um programa online, uma coisa assim, sabe, para os clientes. Então, assim, as academias, né, eu dei o exemplo dessa academia, mas as academias, elas estão levando isso para o cliente, para não ficar parado. Então, legal. Né? Bom manter, tem, né? Tem como exercitar e manter, sim. Chegou um comentário da Ellie, da outra paciente querida aqui também. A Ellie operou em 2014 e fala assim: nunca engordei com as orientações dessa equipe maravilhosa. Beijo para você, Elida. Querida, beijo, Elida. Só lembro do chá de orégano. Ela falou que emagreceu com chá de orégano. Muito bem, muito bem. Qual é a suplementação de proteínas aqui? A gente já falou, né? O mais comum é o whey protein. Algum comentário sobre outras proteínas aí, Michele, que dê para usar? A gente complementa, né? A gente usa as proteínas da carne, frango, proteína animal, proteína vegetal, da alimentação, e a gente geralmente whey protein, ou então uma proteína de uma carne, uma proteína vegana, depende, cada caso é um caso. A gente vai direcionando de acordo com a necessidade do cliente. Beleza, maravilha. Mas o carro-chefe é o whey protein, né? Ó, a Séries comentando, excelente live, obrigado, Séries, um beijo para você. Michele, uma dúvida que muitos bariátricos têm: pode ou não pode chupar laranja e engolir o bagaço? Já falando sobre isso, né? Tudo com moderação. Pode, né? Bagaço no começo. Moderação, 10 laranjas não. Muito bem. Falar em bagaço, quando que você libera o paciente para comer salada crua? Folhas cruas, alface, agrião, por exemplo? Depois de 45 dias eu já libero, tá? Essa salada crua, porque o paciente já está mais adaptado à alimentação, já não vai interferir tanto na questão já está mais adaptado mesmo para comer, por exemplo, já associar fibras com a proteína, com a saciedade, a gente tem que lembrar que aquele estômago é pequenininho, depois de 45 dias. Beleza. Heloísa, estou no limite do peso, se emagrecer mais eu saio do IMC. Então, assim, Heloísa, a normatização que existe hoje, a ANS, planos de saúde, é IMC acima de 35 a 5 anos. Então, se o seu endocrinologista
escrever isso, comentar que você já tem há 5 anos esse IMC acima de 35, que fez várias dietas, perdeu, mas sempre voltou a engordar e já tem as comorbidades, não tem problema nenhum. Então, a orientação agora é mantenha o seu peso, né? Se você tem esse IMC 35, 36, mantenha seu peso. Assim que autorizada a cirurgia, a Michelle vai dar um gás em você, vai arrochar, né, Michelle? Sim, com certeza, vamos cuidar. Faz uma dieta líquida no pré-operatório. Beleza. Eu não sei quanto tempo nós temos, acho que é 1 hora no máximo que a gente pode fazer essa live, não é? 1 hora, 1 hora. Tem quanto tempo? Não sei também. Nós temos mais 5 minutos, mas tudo bem, vamos lá. Nossa, foi bem legal isso, hein? Precisamos fazer mais. Que bacana, é bom, né? Essa crise, ela veio trazer bastante novidade, viu? É verdade, eu estava falando que isso aqui... Eu tô focado no lado bom, assim, tirando proveito, né? Porque se focar na parte ruim do negócio... Só um minutinho, chegou uma pergunta aqui. Carícia querida. Avisando aqui que está perto de 1 hora já, faltam 5 minutos, perfeito. Tá. E, bom, gente, eu acho assim, antes da Michelle falar, eu queria falar algumas coisinhas aqui só para a gente finalizar. A gente está, na medida do possível, atendendo às necessidades de todas as pessoas. A gente não vai deixar ninguém na mão, tá? Seja online ou se tiver algum problema que precise ser presencial, eu vou lá e atendo. A gente está tomando cuidados, a gente dispensou a maioria das secretárias, está tendo um espaçamento maior entre consultas, a gente está se cercando de cuidados para que a gente não precise deixar ninguém na mão, tá? Cirurgias, por enquanto, estão paradas, as cirurgias eletivas. Mesmo quem já está com liberação do convênio, a gente está esperando um pouquinho mais. Cada semana vocês estão vendo que tem uma novidade diferente, uma determinação diferente. Hoje chegou uma orientação da Associação Médica Brasileira dizendo que as cirurgias eletivas podem ser feitas, desde que isso seja bem detalhado. E lembrando que o paciente que tem mais doença, mais diabetes, mais hipertensão, mais apneia, esse é um paciente mais prioritário do que aquele paciente que não tem muitas comorbidades. Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Cirurgias eletivas, eu acho que só vai ficar para maio mesmo, tá? Mas se tiver alguma necessidade de urgência, alguma antecipação, não tem problema. E lembrando que tem vários pacientes que têm hérnias, que tem pedras na vesícula, que tem outros problemas que a gente avalia caso a caso. Opa, vesícula começou da crise, começou da cólica de repetição. A gente vai operar, não vai deixar ninguém na mão. Ou a hérnia encarcerou, prendeu, né? Doutor, tô com qualquer problema, ou um pontinho aqui meu inflamou, ninguém vai ficar na mão, tá? Então liguem pra gente, seja online, seja o WhatsApp, seja presencial, a gente vai atender todos, tomando todos os devidos cuidados de espaçamento, mas ainda, infelizmente, não dá para atender nos moldes anteriores, porque está tudo meio restrito, né? Então, eu queria dizer muito obrigado a todos vocês por terem participado. A gente vai fazer isso com cada vez mais frequência, até para poder tirar mais dúvidas e ajudar mais as pessoas, tá bom? Um beijo para vocês. Contigo, Michelle, pode falar. Gente, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Obrigada pela presença aqui, tá? Conosco. Me coloco à disposição nesse período pré-operatório, no período pós-operatório. Por enquanto, eu estou online, né? O doutor está atendendo as emergências, eu estou online. E assim que daqui a pouco a gente retoma a nossa rotina de atendimento presencial. E se precisarem, estamos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. E faremos com mais frequência, né, doutor? Com certeza, com certeza. E vamos começar a postar umas receitinhas novas, a nosso book, né? E vamos estar mais ativo, né? Eu já tô vamos sim, com novidades. Vamos voltar com novidades. Muito bem. Né? Beijo para vocês. Tá Tchau, bom? Michelle. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Até a próxima.